Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Cansaço constante, irritabilidade, taquicardia. Esses são apenas alguns dos sintomas que podem indicar que estamos passando por estresse. De acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde, lançado em 2016, o estresse atinge cerca de 90% da população em todo o mundo. E por isso, ele já é considerado o mal do século. Mas calmem, é possível sim evitar e também tratar o estresse. Por isso, nós convidamos para o programa a Lucila Feinstein, que é psiquiatra e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro. Também a Glória Brito, que é assistente administrativa e também produtora cultural. E a Ieda Vecchione, que é diretora da ABRH-RJ e da IMC Desenvolvimento Empresarial. Olá, sejam muito bem-vindas ao programa, é um prazer recebê-las. Lucila, como é que a gente pode caracterizar o estresse? O que é esse fenômeno, né? Essa síndrome? Não se sabe ao certo também se é uma doença. Não, o estresse é uma reação defensiva do corpo, do indivíduo como um todo, frente a uma situação ameaçadora. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que nem sempre o estresse é ruim. Se a gente está de frente a um perigo, se a gente ficar, tá tudo bem, a gente não se prepara para se defender. Então, existe um nível muito baixinho de intensidade, de ansiedade, de preparo para o estresse, que você fica indolente, que é, então, pouco produtivo. É como se fosse um U invertido. Aqui não funciona, você está indolente. Aqui tem um nível ótimo e quando passa do ponto, aí então o estresse é lesivo. O estresse, se a gente pensar, vamos pensar no Homem das Cavernas, né? O Homem das Cavernas viu uma fera. Ele tinha duas atitudes possíveis, a luta ou a fuga. Para isso, ele tinha que estar mais preparado muscularmente para poder correr, para poder lutar. Então, o corpo, ele joga substâncias, adrenalina, cortisol, e vai fazendo transformações. Tipo, o sangue para de ir para a pele, para as vísceras, como o estômago, etc., para ir para os músculos e para o cérebro, que você precisa estar ativo com isso para poder lutar. Você aumenta a sua pressão arterial, a frequência cardíaca, para que o sangue circule mais rápido e leve, então, energia para o corpo inteiro. O fígado libera mais, quer dizer, o metabolismo da glicose fica aumentado para você ter mais energia para o corpo. As suas pupilas dilatam de forma que você possa fazer um screening do ambiente mais rapidamente. Enfim, são vários mecanismos biológicos adaptativos para que você fique pronto como uma defesa para se defender E quando é que ele chega nesse nível, então, que ele ultrapassou essa questão da defesa, né, de preparar nós, seres humanos, para essa situação, e quando ele se torna, assim, um alerta, né? Perigoso. Então, esse é o estresse agudo, né? Quando é a primeira reação, uma reação de alarme. Nós não estamos mais na selva, a gente está agora vivendo numa civilização, então o estresse, e aí a gente pode ver depois aqui, é muito mais constante por todos os motivos externos e internos, que depois acho que a gente pode falar com mais calma, mas a verdade é que quando o estresse é mais, o perigo é mais constante, é mais duradouro, o corpo cria uma adaptação onde esse excesso de glicose, de taquicardia, de hiperpneia, porque você faz uma broncodilatação para ter mais oxigênio, todas essas transformações, o corpo se adapta e fica por um tempo ali, porque precisa, porque o desafio persiste. Só que nós não somos super-humanos. E essa condição está acontecendo cada vez mais. Entramos numa falência, né? E essa falência faz com que a gente fique menos produtivo e, a longo prazo, toda essa exigência no corpo vai levar a todos os sintomas, que eu posso falar agora alguns? Pode, rapidamente. Então, assim, os primeiros são, como você falou, dor de cabeça, tensão muscular. O estresse, ele age no corpo, da pele ao sistema nervoso central. Existem pesquisas agora que dizem
que o circuito neuronal encolhe quando você está sob estresse crônico, que é o que a gente está falando agora. Né? Mas não se preocupem, porque os tratamentos, graças a Deus, já se sabe hoje que o sistema nervoso se regenera, então se recupera um pouco desse encolhimento dos neurônios. Mas, enfim, vocês viram que aumenta a pressão arterial na hora do estresse agudo, que é necessário. A longo prazo, você vai fazer uma hipertensão arterial. Aumenta a glicose, a longo prazo, você vai fazer uma diabetes. Quer dizer, já são também as consequências, né? Eu vou chamar a Glória, então, agora, para a nossa conversa, Glória, porque você passou, então, por essa situação, né, como a Lucila colocou, do estresse agudo, né? Sim. Quando você tinha aí mais ou menos 20 anos, 22 anos. Como é que foi esse momento? O que te causou esse estresse? Então, na realidade, o que ela está descrevendo foi causado por duas coisas, né? A pressão social, que eu era muito obesa. Ah, você precisa emagrecer, não sei o quê. E aí eu comecei a tomar aquelas bolinhas. Anfetamina. E tomando, né, aquele regime de fórmula. E aquilo sua muito, aquilo modificou a minha estrutura. E depois, infelizmente, eu fui atacada sexualmente. E aí, quando eu fui atacada sexualmente, eu resolvi ignorar todos os sintomas e falei, não, isso não existe. O que me causou mais estresse? Eu chegar, fingir que não existe esse ataque sexual, não, foi uma distração, tá tudo tranquilo, e eu vou voltar a trabalhar, mergulhei no trabalho e era só trabalho. Até que o meu corpo começou a reagir, justamente. Eu estava mergulhada, trabalhava das 7 às 11 todos os dias. Como uma válvula de escape para aquele momento que você estava passando, não é? Né? E aí eu tive uma síndrome rara. Algumas pessoas têm essa síndrome de nascença. Eu tive essa síndrome por causa desses remédios e o que chama síndrome do cheiro de peixe. Tudo que eu comia causava um cheiro muito estranho em mim. E não era assim permanente, era ocasional. E eu não sabia quando ia acontecer, isso me deixava mais estressada e toda no auge do estresse, toda a minha rotina era direcionada. Essa hora eu vou voltar para casa tomar banho. E não adiantava trocar banho, trocar sabonete, porque era uma coisa justamente da pele, que foi a alteração, né? E essa coisa, o autoconhecimento, quanto é importante. A gente não pode se deixar colocar em caixinhas. Existe toda uma indústria farmacêutica que quer transformar o paciente e não ouve a voz do paciente, né? E mesmo quando você fala, olha, eu estou sentindo, não, toma isso, aí mascara. Quer dizer, a causa, na verdade, né, foi esse trauma que você passou, porque aí tem um trauma também, né, para além do estresse, que gerou esse estresse, né? Aí você acabou canalizando no trabalho e o trabalho também acabou aumentando o seu estresse. Teve uma estafa. Pois é, falando de trabalho, a gente tem a questão dos transtornos, né, mentais e emocionais, que, como falamos aqui, o estresse, que são a segunda causa de afastamento de trabalho, segundo dados da Previdência Social. Com frequência, os doentes ficam mais de 100 dias longe das suas funções. E a estimativa também da Previdência, Ieda, é que até 2020 o estresse passe a ser o primeiro motivo para faltas e afastamentos. Essa situação que a Glória narrou para a gente é uma situação, claro, extrema, né, que o trabalho ali se torna uma válvula de escape. Mas mesmo em ambientes de trabalho saudáveis, né, vamos chamar assim, felizes, é possível que a gente tenha uma situação de estresse profissional? Olha, é muito relativo falarmos sobre ambientes felizes, né? Quer dizer, o que é feliz? Pode ser feliz para mim, não ser feliz, né, para você. Pois é, o que é saudável, né? É interessante, a BRH fez uma pesquisa um tempo atrás, não exatamente sobre estresse, mas sobre retenção de pessoas que eram consideradas talentos naquelas organizações. E os 3 pontos que mais apareceram, a remuneração, que é óbvio, que é um ponto de estresse,
né? Ainda mais hoje em dia com essa crise. Pois é. Um outro ponto que foi a perspectiva de desenvolvimento, que mexe aí com autoestima, com reconhecimento, etc., que também é um ponto de estresse. E um terceiro que foi o clima organizacional. Né? E essa questão do clima, a gente percebe isso muito claramente, eu estou brincando com isso, porque tem empresas que você percebe quando realizam uma pesquisa de clima, que você tem uma área que o clima percebe o clima como excelente e outra área que percebe o clima como algo que não é saudável. Quer dizer, né? Isso vai da equipe que você... isso vai da equipe que você está e também da gestão, do seu gestor. Exatamente. Quer dizer, é uma cultura da empresa, sem sombra de dúvida, mas é também uma questão muito de cada gestor. Por isso que a gente comenta muito, né? Quem trabalha na área de RH, na área de gestão de pessoas, um grande desafio que as organizações têm é justamente você preparar o seu gestor para que ele saiba lidar com situações. Uhum. Eu vou citar aqui, vou pegar um pouco do exemplo da Glória, né? Quer dizer, é muito comum, ainda hoje, por incrível que pareça, embora já se fale muito algo completamente diferente, ainda se achar que o ser humano botou o pezinho dentro da empresa, ele esquece tudo que está lá fora. Imagina você esquecer um trauma... Deixa a vida pessoal lá fora, né, Glória? Mas você, na verdade, você se divide em dois, né? Uma pessoa fora da empresa, outra pessoa dentro da empresa. Hoje em dia tem vários estudos já que falam muito claramente que o ser humano não é indivisível, né? Sim. Ele existe como pessoa. Sim. Então, o que ele traz lá de fora vai influenciar, como o que ele vive aqui vai influenciar lá fora. Então, essas questões todas, se o gestor não souber perceber, não souber entender, não souber conversar, não souber ouvir, né, certamente vai gerar, ou vai servir como ponto, se não de intensificação do estresse, mas de levar o estresse a continuar, né, e atingir um estado crônico. Porque a pessoa, às vezes, ela está ali trabalhando, até tentando... Né, compensar, usando um mecanismo de compensação, um mecanismo de defesa, Sim. que é a compensação, para tentar trabalhar com aquilo ali, né, e viver melhor uma outra situação, seja interna ou externa à empresa. E se o gestor não souber entender isso, não souber compreender, não souber perceber, ele certamente vai chegar uma hora que isso vai trazer uma consequência maior. Que pode ser a saída da pessoa, ou afastamento, como falamos, né? Qualquer coisa dessa natureza. Tem até muitas empresas, e a gente já vai falar com a Ieda sobre isso, que têm promovido ações, né, projetos para também fazer com que o estresse dessa rotina exaustiva diminua, e a gente já aborda isso com você, Ieda. Mas eu queria ouvir da Lucila, se a gente não cuida, né, desses sintomas, né, que você citou na nossa primeira pergunta, né, se pessoas como a Glória, que estão vivendo situações de estresse por motivos diferentes, não cuidam desses sintomas, que consequências a gente pode ter, então, também para a nossa saúde física e mental? Então, a Glória citou a situação dela e a gente é um exemplo vivo aqui, né, que a gente está ouvindo. Mas, assim, do ponto de vista físico, o estresse é a porta de entrada de várias doenças, né? Do ponto de vista emocional, quer dizer, o estresse, ele pode levar a uma depressão, ele pode levar a uma ansiedade crônica, a gente chama de TAG, que é um transtorno de ansiedade, que a pessoa está o tempo todo em alerta, né? Do ponto de vista relacional, as pessoas ficam mal-humoradas, irritadas, reclamonas, e nesse sentido elas não têm paciência para os outros e os outros não têm paciência para elas, então elas perdem vida familiar, perdem vida social. Vocês falaram de trabalho, existe um nome que agora está na moda para o estresse, que é o burnout, né? O burnout é queimar a mufa, né? Quando o profissional, isso foi primeiro estudado para profissionais da atenção, tipo professores que lidavam com o público. Muitos professores e médicos, Professores, né? Médicos, enfermeiros que lidavam com o público. Mas hoje em dia a gente já sabe que burnout é para qualquer profissão. Eu tenho um amigo, pediatra, que um dia chegou para mim e disse assim, Lucila, eu acho que eu estou precisando dar uma parada.
porque me ligou uma paciente, eu acordei no meio da noite, ela falou, doutor, meu filho está com febre, ele, eu conheço. Quer dizer, ela disse, como assim, o senhor é o pediatra? Eu sou o pediatra, né? Porque uma das características do burnout é você ficar com uma indiferença, até um cinismo frente ao outro, uma exaustão psíquica e uma baixa de autoestima, uma baixa produtividade. Quer dizer, é uma síndrome que para as empresas, você vê isso em muitos funcionários. É preciso falar sobre isso nas empresas também. Não é o caso dela. O caso dela, ela viveu uma outra situação de estresse, que aí eu acho que teria que ter tido um bom psicoterapeuta para conversar. Vou pegar esse gancho da Lucila, Glória. Que tratamento você procurou na época? Então, justamente quando eu falei isso da medicalização extrema, né, eu tive um problema justamente porque eu chegava, eu tenho um autoconhecimento, meu avô era médico, eu descrevia os sintomas e a pessoa assim, não, tá maluca. E me prescreveram, na época, o Prozac. E justamente, olha só, a senhora que é da área deve saber. Sabe o que aconteceu quando eu tomei Prozac? Eu era aquele 0,001%. Tentativa de suicídio? Isso. Eu não tinha isso. Aí eu comecei a tomar o remédio para ficar boa. Aí eu comecei a me cortar com gilete. Eu falei, que isso? E eu falei pro cara, eu vou parar. Não, você tem que continuar tomando. Eu falei, não, eu me conheço. Não, Prozac é a droga da felicidade. Não, se você se conhecer, você tem que chegar e falar pro seu médico, não é isso, eu tô sentindo isso. Como que um remédio que todo mundo diz que é o remédio da felicidade, na época não existia esse levantamento conclusivo. E aí, quem era maluca? Era o médico que falava que era a pílula da felicidade, os 99% da população. Ou eu, que tinha uma coisa no corpo, tinha um odor, mas não tinha essa tentativa. E aí piorou mais. Eu fiquei quase 6 meses deitada na cama sem conseguir levantar praticamente. Eu tive que ir para uma terapeuta corporal, aí sim. Fui a pessoa que descobriu o meu, quando eu saí, bati o pé, não vou mais tomar esse remédio, foi um médico ortomolecular. Que ele fez a pesquisa, né? Porque é um tipo de médico que é mais caro, tal, assim como a homeopatia, que vê mais o paciente e não só entope a gente de remédio, porque somos todos a base, mas somos todos diferentes e precisamos nos autoconhecer também para dar esse retorno. Mas deixa eu fazer só uma defesa aqui. Depende do psiquiatra, depende porque do médico, é claro que existem pessoas que saem medicando. O Prozac, para muitas pessoas, ele funciona muito bem, a gente também tem que falar isso. Não, é só porque... Sim. Mas, assim, eu acho que você tem toda a razão. Tanto o gestor, quanto o profissional da área de saúde, quanto qualquer pessoa, tem que ver a pessoa que está na nossa frente. Aquela subjetividade. É singular, né? É individual. E o tratamento é singular. Mas é óbvio que tem grandes psiquiatras que vão entender a tua história, teriam entendido e que saberiam te ajudar também. Gente, e psicoterapeuta. A gente poderia ficar horas aqui, né? Só a Glória trouxe aqui milhares de subtemas para o programa de hoje. A gente poderia continuar falando sobre esse, mas eu quero voltar então para a questão do estresse e pegando um pouco desse gancho, né? Porque como a gente falou, para além da medicalização, atividades físicas e terapias alternativas podem prevenir e aliviar também os sintomas causados pelo estresse. Então nós vamos exibir agora para você um mini documentário que apresenta os benefícios da dança. Neste caso é a dança de salão. O vídeo foi dirigido pela professora Gisele Mantovani, de Caxias do Sul, que faz parte do Conselho de Educadores do Canal Futuro. Olha só. Eu acho que ela proporciona tantas coisas pra gente. A gente melhora a sociabilização, melhora a autoestima, melhora
o relacionamento mesmo, assim, da pessoa conseguir falar com outras pessoas, né? Muitas vezes ela está ali porque ela é tímida, ou porque ela precisa de uma atividade física, ou porque ela quer entrar num novo grupo, ter um novo grupo de convívio, buscar amigos, um amor. Tem sempre aquela questão dos meninos, né, que às vezes gostam de entrar para se aproximar das meninas, isso ajuda bastante também. Na escola eu era tímido de uma forma tamanha que ler em voz alta era algo problemático para mim. A própria dança em si, além de ser um exercício, é uma atividade muito prazerosa. Vai ter, né, vários ganhos como coordenação motora, a pessoa vai ganhar em equilíbrio, a pessoa vai ganhar um pouco de resistência cardiorrespiratória. Mas eu acho que o principal nisso tudo, assim, é a mente. A gente consegue realmente libertar a mente de todo o dia a dia e se focar naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Na dança a gente só está pensando o que vai fazer, a gente está criando o tempo todo. Eu falo muito em prazer de dança por isso. Tem a entrega, tem o romantismo, a questão da amizade, são várias coisas que só a dança pode te proporcionar. Círculo de amizades, bailes que a pessoa começa a ter possibilidade de frequentar. A dança é para todos e a dança transforma as pessoas. Quem entra nesse meio e se envolve realmente, acho que não consegue mais sair, porque é algo meio viciante até, né? Então a gente não tem dúvida que a dança torna as pessoas mais felizes. Quem quer ser feliz, dance. Quem dança é mais feliz. A dança resumida em uma única palavra seria alegria. Estado de espírito. É paixão. Energia. Para mim hoje dança tudo. É o que me completa, é o que me faz bem, é o que eu amo fazer. Lucila, a dança realmente pode ser um benefício também, um tratamento eficaz para o estresse? Olha, eu acho que cada um é um, como a gente falou antes. Então, para algumas pessoas a dança vai ser ótimo, para outros vai ser andar de bicicleta. Uma das coisas que a gente vai tratar do estresse em vários níveis. A primeira coisa é a pessoa notar que está com estresse, reconhecer isso, porque às vezes ela está tão habituada naquele padrão que nem percebe. Ao perceber, a gente pode prescrever meditação, relaxamento, respiração, exercício físico, dança. O principal é fazer alguma coisa que seja prazerosa, salvar horas de sono, salvar horas de amigos e família, encontrar um hobby. Tudo isso. Medicação, às vezes, é necessária. E eu acho que a psicoterapia, porque tem o estresse externo, que às vezes a gente precisa de um colo, inclusive, para poder compartilhar com alguém e lidar com aquilo tudo. E existem, às vezes, exigências internas, né? Quer dizer, para mim, uma coisa que é estressante para ela, para mim, pode não ser, porque eu acho que eu vou dar conta. Agora, tem pessoas que têm um nível de exigência tão alto, ou ao contrário, uma autoestima tão baixa, que lidam com essas exigências de uma forma muito assustadora para elas, ou porque são muito exigentes, ou porque acham que não vão conseguir. Então, fazer uma psicoterapia e a psicanálise, que vai tentar entender dentro ou cognitiva, que mexe um pouquinho com a compreensão do mundo, ou a psicanálise para a pessoa poder entender o funcionamento, a história de vida dela, por que ela se exige tanto, ou por que ela acha que ela não é tão boa o suficiente para estar aí lidando com os desafios. Eu acho que é uma coisa que teria, inclusive, ajudado ela também. Gente, minutinhos finais, então eu quero uma última palavra da Ieda, né? Hoje em dia, você citou logo no início do programa, né? Ginástica laboral, né? Empresas que incentivam a prática esportiva, ou até mesmo empresas que têm aulas de dança, seja no meio ou no fim da rotina, né, profissional. Esse é um caminho também que a gente pode pensar para aliviar um pouco o estresse ali do dia a dia de trabalho? Olha, ele talvez sirva, essas atividades talvez sirvam para prevenção, né? Agora, correção, não necessariamente. A dança, por exemplo, é uma atividade atípica porque a dança envolve duas coisas, a atividade física e a socialização, que são dois pontos importantíssimos em termos de estresse, né? De talvez prevenção e até alguma correção do estresse, dependendo da causa dele. Mas algumas empresas já investindo nisso, são atividades interessantes, as pessoas hoje, querendo ou não, têm uma sobrecarga de trabalho, né? Hoje elas vêm trabalhando, vêm sendo exigidas um pouco mais, embora
a quantidade de horas não necessariamente mude, mas elas têm um nível de exigência maior, então essas atividades certamente contribuem. Agora, não necessariamente elas curariam o estresse. Mas de prevenção, como mas você como colocou. prevenção, como algo que vai trazer prazer, como a Lucila disse, isso certamente facilita muito. Mais uma vez, eu insisto, né? Hoje os gestores têm que entender que são gestores de pessoas. Muito bom. Então, como gestores de pessoas, eles têm que tentar compreender isso e agir como tal, né? Como gestor de pessoas. Gente, eu preciso encerrar, infelizmente. Era muito pano para manga aqui para a gente continuar o nosso papo. A gente estava adorando conversar sobre isso, né? Super importante chamar atenção também para essas questões, mas eu realmente preciso encerrar. Então, muito obrigada pela participação. Glória, obrigada aí por compartilhar a sua história com a gente, tá? Bom, você de casa, obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas quando você quiser, você encontra com a gente no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.